Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma super aula onde eu vou dar aquelas dicas de ouro que fazem toda a diferença na nossa atuação profissional como auriculoterapeutas. Hoje vamos falar sobre a hiperidrose. Já ouviu falar? Quando mãos e pés transpiram muito, isso pode ser um verdadeiro problema para quem sofre com este mal. A mão e o pé transpiram tanto, que a pessoa chega ao ponto de não conseguir utilizar uma sandália aberta, as mulheres, um salto alto, porque escorrega dele, né? Às vezes, a minha irmã sofria muito com hiperidrose nas mãos, e ela, às vezes, para fazer a prova, quando tinha que fazer algum concurso, alguma prova mais importante, ela transpirava tanto que manchava a prova que ela estava fazendo, manchava o caderno que ela estava escrevendo, a folha. Então isso realmente causa muito constrangimento em quem tem e se torna um problema seríssimo. E quanto mais transpira, a pessoa fica mais ansiosa ainda e transpira ainda mais. Mas nem tudo está perdido. A auriculoterapia, ela ajuda muito nesses tratamentos. E eu vou te ensinar, tintim por tintim, como tratar a hiperidrose. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar, compartilhar, aumentar o engajamento para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Vamos lá, vamos entender então a hiperidrose na perspectiva da medicina tradicional chinesa, ok? Que esse é o nosso papo aqui. Bom, quando falamos em transpiração, falamos em energia yang, falamos em elemento fogo. Porque o fogo, né, ele rege, a emoção de desequilíbrio é a ansiedade, que pode ser a causadora desse excesso de transpiração, assim como a medicina chinesa tem que a transpiração, que o suor, ele é o fluido do coração. E o coração, que é o órgão principal do elemento fogo. Então entende-se que o yang, né, a energia yang, que é aquela energia da atividade, do calor, da agitação, da alegria, do elemento fogo, do verão, enfim, a energia yang, que tem a sua dualidade ali com a energia yin. A energia yang, ela é a responsável por tudo que é ativo no nosso organismo, toda a energia que se eleva. Isso é a atividade da energia yang. E o yang, quando ele está em excesso, quando ele sobe muito, quando ele está em alta, ele precisa transbordar para que a gente tenha equilíbrio. Então, quando esse yang transborda, ele provoca o excesso de sudorese, o excesso de suor, que não necessariamente é só nas mãos e nos pés. Ele eleva a transpiração no corpo como um todo. Por um desequilíbrio que a pessoa tem em relação às suas glândulas sudoríparas nos pés e nas mãos, em algumas partes específicas do corpo, às vezes até na axila também, é muito comum na axila, esse suor ele se concentra em alguns lugares específicos. Então, na medicina chinesa, nós precisamos atuar, a gente pode atuar, né, tratando antecipadamente, tratando aquilo que faz a pessoa ficar ansiosa, aquilo que faz a pessoa aumentar a sua transpiração, e também podemos atuar regulando essa energia yang, para que ela não extravase tanto, né? De forma que ela não chegue a uma plenitude a ponto de extravasar. Então, nós temos a linha principal de tratamento com um ponto de auriculoterapia, que é o que a gente traz aqui nesse canal, são pontos, né? Teriam que ser pontos relacionados ao elemento fogo, né? Na orelha, nós temos 3 pontos relacionados ao elemento fogo, que é o ponto coração, o ponto sandial e o ponto intestino delgado.
Nesse caso da hiperidrose, como ela é estreitamente relacionada com o fator emocional, é interessante que atuemos com o órgão, que seria o coração, porque afinal de contas a emoção está abrigada no órgão e não na víscera. Então, atuando no ponto coração, você já vai controlar esta ansiedade e se antecipar ao problema relacionado à hiperidrose. Mas não fiquemos por aí. Esse seria o ponto que trata a raiz do problema, ok? Mas esse paciente ele está sofrendo muito, né? E a gente pode atuar também de forma sintomática, atuando em pontos relacionados ao local da sua transpiração, como pontos locais mesmo, né? Então, nós podemos atuar com o ponto entre punhos e artelhos, né? Porque a gente não tem um ponto chamado mão, a gente tem um ponto chamado dedos e um ponto chamado punho. Então, eu costumo utilizar, né, um pontinho, e aqui é um segredinho bem legal, um pontinho que fica, ó, aqui a gente tem o ponto punho, tá? E aqui a gente teria o ponto dedos. Eu coloco um ponto prata bem nessa região, que pela reflexologia seria o ponto relacionado à mão, uma vez que fica entre o punho e os dedos. Faço a mesma coisa lá no ponto pé, tá? Mesma coisa lá, porque a gente não tem o ponto pé, a gente tem o ponto calcâneo, né? O ponto calcâneo e o ponto artelhos. Então eu coloco lá na região do pé, já que a gente não tem um ponto relacionado às glândulas sudoríparas. Então a gente atua de forma local. Ah, Camila, mas e se for na axila? A mesma coisa, a gente não tem um ponto axila, mas a gente tem um ponto ombro e a gente pode ir mais internamente colocando como um ponto local entre coluna, né? Mais ou menos nessa região. Pegar uma região, um local próximo e reflexo à região da axila. E assim sucessivamente. É importante salientar, gente, que só o fato de a gente atuar no transtorno de base já vai melhorar muito a questão da hiperidrose. Esses pontos locais, eles vêm como um auxílio, como um suporte para o tratamento desse desequilíbrio. Gostou dessa dica? Se gostou, continue seguindo as minhas redes sociais que eu trago mais dicas como essa, tá certo? Um beijão e até mais!